Beleza, então vamos lá. Nós vamos partir do ponto onde você sabe projetar um banco de dados e, como resultado final desse projeto, você tem o modelo físico de dados, que nós já estudamos. Esse modelo físico de dados, a partir dele, você consegue, usando Create Table e Alter Table, você consegue implementar esse banco de dados. O que é o implementar? É pegar esse modelo físico, que está especificado as tabelas e os relacionamentos, e fazer a implementação usando um software de banco de dados. Nós usamos aqui nas nossas aulas MySQL. E esse banco exemplo aqui é o banco que a gente vem usando para aprender aqueles comandos, certo? Então nós vamos partir desse pressuposto, que você é capaz de projetar um banco de dados, porque nós estudamos isso no semestre passado. A partir desse projeto pronto de banco de dados, você é capaz de, olhando esse modelo físico de dados, criar o banco de dados com as tabelas e relacionamentos, certo? A partir daí, nós temos aqueles comandos mais básicos, que também nós já estudamos, que é o de inserção de dados, que nós vimos aqui tem duas possibilidades de uso desse comando. Partindo daqui, nós já vamos assumir um banco de dados pronto, com alguns dados inseridos, que são aquele que a gente chama de banco exemplo, que é o que a gente tem usado aí para aprender os comandos. Então eu quero começar com vocês aqui, ó. Vou pegar esse banco aqui do banco de cidades, essa tabela, né? Então aqui eu tenho o banco de dados exemplo. Dentro desse banco de dados exemplo, eu tenho as tabelas cidades, clientes e estados. Dentro de cada uma dessas tabelas, eu tenho as informações que foram inseridas com o comando insert. Beleza? Bom, nós vamos considerar, para efeito de comparação, que toda tabela nada mais é do que uma matriz, ok? Uma matriz. Por exemplo, essa tabela cidades é uma matriz. Vou deixar ela aqui no cantinho para a gente fazer alguns rabiscos aqui para mim facilitar a explicação. Tá aqui, uma matriz. A matriz, ela é composta de colunas, certo? Tá aqui, ó, a coluna código, a coluna estado, a coluna nome, a coluna área e a coluna população. As colunas, elas têm nomes. É porque eu uso esse nome depois no comando para fazer referência à coluna. Já as linhas, quando você define a chave primária de uma tabela, você define uma coluna ou um conjunto de colunas, que a gente praticamente não tem usado, a gente sempre usa uma única coluna, código ou ID, por exemplo, né? Essa chave primária, ela é uma coluna da tabela ou uma coluna da matriz, onde nunca terá valores repetidos. Isso é um instrumento importante, porque se você quiser identificar uma linha específica da matriz, você vai conseguir fazer isso informando, por exemplo, nesse exemplo aqui, que código é igual a 8. Vamos ver isso na prática. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar colocar as duas coisas aqui, uma do lado da outra, para facilitar a explicação e o entendimento de vocês. Vou colocar assim. Aqui. Tá. Beleza. Bom, o principal foco nosso aqui é o select, tá? E nós vamos ver ele a princípio, select from e where. Eu falei para vocês que uma tabela do banco de dados é uma matriz. E cada coluna dessa matriz tem um nome: código, estado, nome, área e população, nesse exemplo da tabela cidades.